turma! Estou aqui para a gente finalizar nossas aulas do dia. Agora na atividade do livro de ciências, tá? Vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 54. Mas antes, eu queria falar com vocês sobre a nossa última aula, que foi um experimento. Lembra que vocês iam ver os materiais que, se eles permanecem com a mesma temperatura em relação à luz do sol. Aí foi uma atividade que a gente tinha para fazer, só que o tempo mudou, né? Ficou nublado, vocês não conseguiram realizar. Aí eu queria saber se vocês conseguiram fazer depois, né? E hoje nós vamos dar continuidade, tá? E aqui é outro experimento. Só que nesse você vai ver, você vai precisar também da luz do sol, tá? Eu não sei como é que vai estar o tempo aí à tarde, porque de repente muda, né? De repente chove, de repente faz sol. Então a gente fica sem saber como será daqui a alguns minutos, né? Mas aí você tem hoje para fazer, ou amanhã, tá? Você vai ficar observando a hora que o sol aparece aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? Sombras durante o dia. Então, vocês já perceberam que a sombra, né, ela nunca fica no mesmo lugar? Às vezes, no período da manhã, a sua casa, né, ela pega sol e à tarde é uma sombra, né? E às vezes, tem casa que de manhã é sombra e à tarde fica sol. Então, depende da posição que essa casa está para poder receber essa luz, né, do sol. E aí, por conta disso, quando ela recebe a luz do sol, já projeta uma sombra, né? Então, olha só, o que a gente vai fazer de experimento hoje? Seria muito interessante se a gente estivesse na escola para fazer, né, cada um de vocês, mas nós estamos impossibilitados de realizar essa atividade na escola. Então, eu acredito que você consegue fazer aí na sua casa, tá? Como é que vocês vão fazer? Olha só, você já reparou se a sua sombra permanece no mesmo tamanho em diferentes horas do dia? Acho que não, você acha que nunca parou para pensar nisso, né? É por isso que os livros trazem essas oportunidades, ó. Às vezes a gente nem tá nem aí para o que a sombra da gente, né? Por que hoje tem sombra, por que hoje não tem, né? Então, muitas vezes a gente não se importa com isso, né? Mas agora a gente vai dar uma importância para que essa sombra? Por que a gente está falando de sombra hoje, né? Então, olha só. O que você vai fazer? Verificar o tamanho da sombra de um colega em diferentes horas do dia, tá? Então, você está em casa aí, você vai ter o período da tarde para fazer, né? Se você começar a fazer agora também não tem problema. Então, o que vocês vão precisar? De uma fita métrica. O que é essa fita métrica? É aquela que a gente usa, às vezes a avó de vocês ou a mãe de vocês utiliza para medir assim, um tecido, quando vai costurar, né, alguma coisa. Então a fita métrica, até o pai de vocês pode ter também aquela que ele utiliza para trabalhar, não sei se ele usa. Mas um lápis, relógio, fita crepe, né? Se você não tiver a fita crepe, você pode marcar mesmo o chão com um pedaço de giz ou um pedaço de carvão, né? Então, vocês vão usar aí os meios de vocês. Caso vocês não tenham esses materiais que está sendo pedido aqui, você pode improvisar. Não deixe de fazer, eu não tenho fita crepe, não vou fazer. Não, improvisa, tá? Porque você vai ver para que serve essa fita crepe daqui a pouquinho e você pode utilizar outro material no lugar dela. Como você vai fazer? Em um grupo, procure no pátio da escola um lugar que seja iluminado pelo sol durante a maior parte do dia. Como nós não estamos na escola, você vai fazer onde? Aí, na sua casa, né? Um lugar onde recebe sol. 2. Marque com a fita crepe um local no chão e peça a um colega que fique em pé sobre essa marca. Então, eu não tenho fita crepe, professora. Então, você vai fazer, sabe o quê? Pega um pedaço de giz ou uma pedra, você vai riscar ali no chão, né, uma marca, para poder o colega ficar sempre ali. Ali é a marca da onde ele vai ficar. Né? Desenhe com giz a direção de um tamanho da sombra formada. Então, como é que é isso? O seu colega vai estar lá, pode ser seu irmãozinho, você vai marcar o lugar para ele.
Aí você vai observar aonde que está o sol, né? Se o sol estiver atrás dele, aí vai ter a sombra, vai ficar na frente, né? Então você vai pegar e vai desenhar o tamanho dessa sombra. Você vai desenhar a sombra dele no chão, tá? Depois que você fizer isso, você vai medir. Olha só. Use a fita métrica para medir o comprimento da sombra. Então, aí você precisa também ver o horário, né? Naquele horário, aquela sombra estava que tamanho, tá? Anotem os resultados nos esquemas da página seguinte. Desenhe a posição do sol e a direção da sombra. Repitam esse procedimento mais 2 vezes, em horários diferentes, espaçados pelo menos 1 hora. Meçam o comprimento da sombra sempre do mesmo colega. Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão fazer. Você vai pegar, vamos supor, a sua irmãzinha ou o seu irmãozinho, né? Um irmão seu. Você vai deixar ele lá, marcar um lugar onde ele vai sempre ficar toda vez que você precisar medir, porque você vai medir a sombra dele 3 vezes, tá? Então, você vai fazer lá. Vamos supor que você vai fazer 1 hora da tarde, né? A primeira medida. Então, você vai marcar o lugar onde ele vai ficar e vai pedir para ele ficar em pé. Então, quando ele ficar em pé, aí vai aparecer uma sombra, né? Se estiver fazendo sol, vai aparecer uma sombra. Você vai desenhar o tamanho dessa sombra e vai depois medir o tamanho dessa sombra. Daqui 1 hora, por exemplo, 2 horas da tarde, você vai fazer a mesma coisa. Você não marcou aonde ele fez a primeira vez, então você volta lá no mesmo lugar que ele estava. Você não vai em outro lugar, tá? Lá onde você deixou marcado, você vai pedir para ele ficar lá de novo. E aí você vai esperar, né, ver a sombra e vai desenhar novamente. E depois você vai medir o tamanho dessa sombra, tá? Depois, daqui mais 1 hora, quando for, por exemplo, 3 horas da tarde, você chama seu irmãozinho de novo, a mesma pessoa, não pode ser outra pessoa, tem que ser sempre a mesma pessoa, tá? Vai colocar lá onde você foi marcado primeiro, aí vai ver a sombra dele, aonde é que tá, e vai desenhar novamente a sombra. Depois vai medir. Então, para cada hora que você medir o seu irmãozinho, você vai colocando os dados, tá? Por exemplo, ó, esquema para anotar os resultados. Aí o horário, que eu dei o exemplo, né? Vamos supor que você começou a medir, era 1 hora da tarde, então você vai colocar aqui o horário, às 13 horas. Que tamanho a sombra estava do seu irmãozinho quando você mediu pela primeira vez, né? Depois de 1 hora, vamos supor, 2 horas da tarde, o horário você vai colocar aqui, ó, 2 horas da tarde. O tamanho da sombra, você vai ver, será que vai ficar maior, será que vai ficar menor? Não sei. Você que vai medir e aí vai colocar aqui o tamanho que deu, certo? E depois, o horário, né? Mais uma vez, você vai fazer isso 3 vezes, então vamos mais 1 hora depois. Aí você vai colocar lá, às 15 horas, né? E aí depois você vai medir novamente e vai colocar o tamanho que foi a sombra, tá? Depois que você fizer esse experimento, você vai responder aqui, ó. Explique para um colega com suas palavras o que é uma sombra. O que você acha que é uma sombra? Ok? Só você não precisa escrever nada, você só vai falar. O que você acha que é uma sombra? Na 2, o que aconteceu com a sombra ao longo do dia? Então você vai ver, você vai marcar uma dessas 2 respostas aqui, ó. O que aconteceu com a sombra ao longo do dia, durante essas 3 vezes que você precisou medir, ó? A sombra mudou de direção? Ela ficou sempre no mesmo lugar, né? Ou a sombra não mudou de direção, ou seja, ela ficou lá no mesmo lugar, de 1 hora para a última vez que você mediu, a sombra ficou no mesmo lugar? Então, você vai marcar aqui, ó, se a sombra mudou de direção, posição, ou se a sombra não mudou de posição, tá? Terceira, também aqui é só para você conversar, ó. Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que essa resposta que você deu, se ela mudou ou se ela não mudou, você vai dizer por que você acha que isso aconteceu. E vocês só vão conversar sobre isso, tá? A quarta, aconteceu alguma mudança no tamanho da sombra? E agora? Né?
Aí você vai responder: sim, a sombra ficou maior. Ou sim, a sombra ficou menor. Ou não, a sombra permaneceu do mesmo tamanho. Então você vai responder aqui na quarta questão apenas uma resposta que pode ter acontecido com a sombra que você foi medindo durante esse período de tempo. Tá bom? Então é isso. Na quarta questão você vai encontrar apenas uma resposta, ou se a sombra ficou maior, ou a sombra ficou menor, ou não, a sombra permaneceu do mesmo tamanho, que eu acho isso bem difícil, né? O que eu tô achando assim muito complicado em relação é o tempo, né? Realmente, uma hora faz sol aqui, ou depois já ficou nublado, né? Então eu não sei como é que vai estar o período de agora, depois, né? Depois dessa aula. Então a gente não consegue prever como é que vai estar o tempo daqui a uma hora, né? Pode estar até chovendo, ou pode estar fazendo um sol, ou calor, ou frio. Vai depender muito sobre o tempo, tá? Então, a nossa aula de ciências, ela é sobre esse experimento que você vai fazer também, né? Sobre, você vê a atividade aí da luz do sol, né? A gente vai precisar da luz do sol para fazer esse experimento, tá bom? Igual aquele outro experimento que a gente precisou fazer. Então, vocês façam, prestem atenção, encontrem as estratégias de vocês para poder responder, só não pode deixar de fazer, tá? Improvisa, encontra um resultado aí e coloca aí pra gente, tá certo? Então, até amanhã estarei de volta pra gente dar continuidade, tá? Nossas atividades e resolvam tudo bonitinho. Teve dúvida? Pode me perguntar, tá bom? E registra pra mim o que vocês estão fazendo. Eu preciso desse registro, tá? Pra eu ter certeza que vocês estão fazendo, tá bem? Então, até amanhã e fique com Deus.